Graça e luz, meu irmão, minha irmã, da parte de Deus. Hoje vamos meditar a primeira leitura do 32º domingo do tempo comum. Hoje a primeira leitura está lá em Ezequiel 47. Vamos iniciar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra de Deus para nós. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar. E eles se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas águas junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo nós também celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, ou a Basílica de São João de Latrão. Essa basílica foi fundada no século IV, também considerada a mãe de todas as igrejas. Nós, ao celebrarmos também a Basílica de Latrão, nós também celebramos a unidade da igreja. No início, a Basílica de São João de Latrão ela foi dedicada ao Santíssimo Salvador. E por conta de algumas realidades, foi reformada a Basílica, e no século IX ela foi dedicada a São João Batista. E após, no século XII, depois também de outras realidades que aconteceu, outra reforma que aconteceu na Basílica, no século XII, foi dedicada a São João Evangelista. Então hoje, a Basílica ela é dedicada tanto a São João Batista, como São João Evangelista. Então, ao celebrarmos o dia da Basílica de São João de Latrão, nós dedicamos e celebramos a unidade de toda a igreja. Como dizia no início, a Basílica de São João de Latrão ela é considerada a mãe de todas as igrejas. Então, ao celebrarmos, estamos celebrando também essa unidade da igreja. Vamos voltar agora para a leitura do profeta Ezequiel. Se vocês quiserem uma explicação mais aprofundada da Basílica de São João Latrão, ele pode estar fazendo isso em outro vídeo. Bom, o profeta Ezequiel, ele viveu ali nos tempos do exílio babilônico, onde o Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, invade Jerusalém, e ali ele destrói boa parte de Jerusalém e leva boa parte do povo de Deus exilado para a Babilônia. Então aqui nesse texto, o povo de Deus já tinha sido como que resgatado da Babilônia pelo Império Persa, só porque o povo estava sentindo-se desanimados. Eles estavam meio que se sentindo abandonados, porque Jerusalém tinha sido destruído e, consequentemente, o templo de Jerusalém também tinha sido destruído. E para o povo daquele tempo, o templo ele era considerado a casa de Deus. Para nós também é considerado a casa de Deus, mas para eles era algo muito profundo, porque Deus só habitava no templo. Para nós, Deus habita tanto no templo, mas Deus também habita na nossa casa. Nós podemos ter essa intimidade com Deus. Nós podemos ter essa intimidade com Deus indo para o trabalho, no nosso trabalho, na escola. Deus está conosco.
mas para o povo, naquele tempo, Deus habitava no templo. Então, destruindo o templo, era como que destruísse a forma do povo se comunicar com Deus. É como que Deus estivesse abandonado eles, né? Eles estavam se sentindo literalmente sós. E ao ver isso, o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, ele traz esse consolo para o povo. Esse consolo porque o povo está vendo tudo destruído. E inspirado por Deus, o profeta Ezequiel vê esse templo. Do templo saindo essa água que jorra. E a água simboliza purificação, simboliza vida. Por isso que quando vai dizer a leitura que quando passa a água, vegetações surgem, peixes, vida surge naquela água. Então, o profeta está trazendo para aquele povo esperança. O profeta está trazendo para aquele povo desanimado ânimo para caminhar, ânimo para seguir em frente, para que o povo comece a perceber: Deus está conosco, Deus não nos abandonou, Deus está comigo. E ao passarmos, ao vermos essa água que jorra, Deus traz vida também para nós. E o profeta Ezequiel está trazendo isso para o povo, para que o povo ele sinta a presença de Deus ao perceber essa água que passa trazendo vida. E eles comecem a perceber: Deus está comigo. Deus, ele traz vida para mim. Deus, ele me purifica. Então o profeta está trazendo justamente nesse sentido para que o povo comece a sentir a presença de Deus. E nós vamos também perceber na leitura que a água ela chega num local, num mar salgado. Esse mar salgado é o Mar Morto. Ali é impossível ter vida, porque tem tanto sal que não tem como ter vida naquele mar. Só porque vai dizer a leitura que quando o rio chega, essa água que sai do templo, chega no Mar Morto, é como que ali começasse a ter vida. Então Deus está dizendo para esse povo que até onde tem morte, Deus ele pode gerar vida. Deus ele pode mudar a história. O profeta Ezequiel também no capítulo 37, ele vai dizer que o homem levou ele a um monte, do monte ele viu ossos ressequidos. Pessoas que estavam vivendo como mortos-vivos, né? Vamos trazer nessa realidade. E o profeta, ele, com inspiração do Espírito Santo de Deus, ele começa a ver o próprio Deus trazendo vida para aqueles ossos ressequidos, né? Trazendo músculo, tendão, trazendo carne, trazendo sustento, trazendo pele e o sopro do Espírito Santo. Então, trazendo para esse povo, Deus ele pode trazer vida até onde não tem. Muitas vezes, trazendo para a nossa realidade, nós estamos caminhando como mortos-vivos dentro da igreja. Desanimados, tristes, cabisbaixos, sem fé, sem esperança. Então Deus ele quer trazer vida também para nós, para que nós possamos encontrar ânimo em Jesus, para que nós possamos encontrar ânimo no Senhor. Então quando o profeta mostra isso, a água que chega no Mar Morto, aonde é impossível ter vida, e começa a ter vida naquele local. Então Deus quer trazer vida também para você. E também podemos trazer essa profecia para Cristo. Né? Cristo, ele é o templo. Cristo para nós, ele é esse templo. E quando a leitura vai dizer que essa água que jorra do lado direito do templo, porque nós vamos perceber que na paixão de nosso Senhor, Cristo ele é perfurado no lado direito, e é onde jorra água e sangue. Então, essa água que jorra do lado direito de Cristo também simboliza essa água que sai do lado direito do templo. Então, Cristo, ele é esse que traz a vida para nós. Essa água que sai do lado de Jesus, é essa água que vem nos purificar, essa água que vem nos lavar, essa água que vem nos limpar. Então que nós possamos nos deixar ser limpos pelo Senhor. Que nós possamos nos deixar ser transformados por Jesus. Nós também, na paixão de nosso Senhor, o soldado que perfura o lado de Jesus é chamado como São Longinho ou São Longuinho. Ele, ao perfurar
aquela água ela cai nos olhos de São Longuinho. E ao essa água cair nos olhos dele, ele vai tendo essa limpeza. Ele não enxergava Cristo. Ele não conseguia ver o Senhor. O soldado ele via Jesus como um malfeitor, mas aquela água, ao cair nos olhos de São Longuinho, ele começa a ver quem é Jesus. Os olhos dele são limpos, não só os olhos físicos, carnais, mas os olhos da fé. Ele começa a ver Jesus. Talvez nós também precisamos ter essa lavagem em nós. Talvez a água que jorra do lado de Jesus precisa também sobrecair sobre nós, para que possamos enxergar Jesus, para que possamos ser lavados, para que possamos ser transformados. Então, meu irmão, minha irmã, deixe-se ser transformado por Cristo. Deixe ser lavado por essa água que jorra de Jesus. Graça e luz, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe.